pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e mais uma vez estamos aqui num podcast hoje especial número 10. É o 10 mesmo, eu acho que eu não esqueci. E hoje também, com uma presença especial, trouxemos uma chefe, uma gastróloga de outro mundo, a lendária professora Karine. Obrigado, professora, pela presença. Eu que agradeço o convite aí para estar participando do podcast, Lucas. Show. E a agenda dela disputadíssima, viu, gente? Foi difícil, viu? Então, não esquece de deixar o like aí pra gente buscar essas pessoas que têm agenda muito difícil. Para ajudar a gente, para incentivar a gente a continuar produzindo, beleza? Vamos conversar de papá, lógico, né? Professora, comecei aí na gastronomia, fiz o curso de gastronomia, viu, gente? Adorei. Meu aluno, gente, formou aí com mérito, bom aluno. Mas dá para ver, né, gente? É nítido que dá para ver. Eu fiz por hobby, né, professora? Mas essa é uma profissão que vem crescendo muito aí ao longo dos anos, porque as pessoas estão gostando muito dessa ideia, desse hobby de cozinhar. É um hobby que já existia, e agora com o curso superior parece que ficou mais acessível, as pessoas conseguem ter acesso. Você tem percebido essa ideia de hobby? Todo mundo se arriscando na cozinha aí? Olha os queimados. Percebo, principalmente pelos meus alunos, né? Uhum. Que alguns realmente trabalham na área, querem seguir carreira na gastronomia, eles querem desenvolver, aprender as técnicas, porque não é só cozinhar. Não é só cozinhar. Você fez o curso lá, você viu bastante coisa. Sim, a última coisa é cozinhar, né, Lucas? Última coisa, praticamente. Só que eu tenho aluno também, igual o seu caso. Tem aluno que é advogado, médico, juiz, que vem fazer o curso, por quê? Porque gosta de cozinhar e quer saber mais, quer aprender mais, e vem em busca do conhecimento, né? E é muito legal, né, professora? Assim, é uma série de técnicas que são aplicadas. Você tem as técnicas de cocção, é um negócio sensacional. A primeira coisa que eu aprendi no curso, gente, também vou falar muito aqui, só para me divertir também. Que ele também sabe do assunto. Mas bem pouquinho. A primeira coisa que me encantou na hora que eu sentei, né? Eu acho que muitas pessoas sabem, outras não, mas eu me encantei, porque eu fui entender a fundo a ideia da hierarquia da cozinha e da organização, professora. É um exército, né? Que negócio... É muito organizadinho, né? Sim, a gente tem ali o chefe e a roupa dele já diz quem ele é dentro de uma cozinha. Para quem não sabe, o chefe ele é o único que usa uma calça preta. Os outros usam a calça branca ou a calça xadrez. Por quê? Porque acima dele, ele é o líder. Deus ali. Então, se você chegar na cozinha que tem estrutura, que tá tudo funcionando com a hierarquia correta, com uma calça preta, ele vai falar, volta pra casa. O que você tá fazendo aqui? Não pode entrar na minha cozinha, não. Sai da cozinha. O chapéu também. O do chefe é o mais alto, né? O maior. E o dos cozinheiros, dos auxiliares, é aquele chapéu baixinho. Que aí você já chega na cozinha e já reconhece. Quem é o chefe? Quem que... Pá. É aquele ali. Na doma, né, a gente tem a bandeira do seu país. Você tem a bandeira do seu estado do outro lado. Então, você vai participar de concurso, você vendo a doma, você já sabe que país que aquele candidato pertence. Isso tudo tá contando ali, né? A história do candidato. Não, e a gastronomia, ela tem, de fato, uma história, né? Que, na era... Agora eu vou esqueci. Eu lembro do francês lá, que ele viu que fazia os pratos pro rei, que era tudo... bagunçado, sem refrigeração, era um negócio... Ele começou a organizar, né? Eu também esqueci o nome. Não se preocupa, a gente não tem que saber. Mas ele foi do exército francês e aí ele resolveu trazer a hierarquia do exército. Então, você tem lá o chefe de cozinha, o subchefe. Aí, a gente tem as brigadas, né? Sim. Então, você tem a brigada do chefe entremetier, o chefe pâtisserie, o chefe saucier, que é o dos molhos, o responsável pelos molhos. E um não entra na praça do outro. Então, assim, se aquele chefe cuida de molho, ele vai fazer molho. E isso que é bacana, a questão da equipe. Se uma brigada não tá funcionando bacana... Zebrou o resto. O
prato já era, porque vai chegar lá na mesa do cliente, tá, o entremetier fez a carne maravilhosamente bem, a carne tá um espetáculo, mas o molho não tá bom, o prato não é de uma pessoa, é de todos ali, é responsabilidade de todo mundo ali dentro daquela cozinha, né? Exatamente. Isso é sensacional, eu fico pensando, né, esses restaurantes aí... Gigantes, que atende muita gente. Muita gente. Tem prato, e aí, pra gente entender um pouquinho da complexidade, né? Brincando, viu? Fiz por hobby, né? Aí fiz um cupim, fiquei 6 horas fazendo cupim, professora. Mas dentro dessa perspectiva, né? Como que restaurantes grandes, que atendem um grande volume, né? Eu acho isso muito legal, é importante a gente entender essa complexidade. Conseguem gerar um prato tão complexo quanto de 6 horas ali para o cliente em 30 minutos de espera. É um negócio incrível, muito bem organizado. Os pré-preparos, né? Aí. É o mise en place. A gente se organizar, não é só chegar dentro de uma cozinha e já sair fazendo feito um doido. E sem pensar. E é isso que a gente tenta no curso de gastronomia passar para os alunos. Porque, assim, fazer comida, pegar uma receita e fazer aquele prato é simples, é fácil. Você pega lá a ficha técnica, a receita e faz. Agora, pensar como você vai trabalhar aquilo, porque assim, um restaurante pequeno, ele não tem essas brigadas, acaba que todo mundo faz tudo ali. Então, você pensa, uma sobremesa que precisa de 3 horas para gelar. Você vai deixar pra fazer 7 horas da noite na hora que o restaurante abre? Ou vai ser a primeira coisa que você vai fazer na hora que você chega 4 horas do seu serviço? Primeira coisa. Aí, se o funcionário ele chega, ele só vai fazendo, ele às vezes parte para um outro preparo que não tem tanta urgência, que você poderia fazer faltando 20 minutos pro restaurante abrir. E aí ele faz aquele preparo às 4 horas da tarde e atrasa a sobremesa. Na hora que vai vender a sobremesa, ela não endureceu, ela não ficou no ponto correto. Então, esse pensar que faz com que você não seja um mero cozinheiro, e sim um chefe, uma pessoa que pode ser líder dentro de uma cozinha, ter visão a longo prazo ali dentro, né? Excelente. E muito, eu lembro que você falava isso em todas as aulas, né? Pra ir guardando e pegando, pra na hora que você for fazer a aula, você já ir pensando nisso. Eu vou começar por onde? Eu não vou começar por qualquer lugar aqui. Deixa eu analisar as fichas técnicas, deixa eu ler os preparos, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Aí tinha até aula. A gente tem um workshop, galera, que eu mando pra eles a receita com antecedência. E no dia, cada um liga a sua webcam e faz a aula na sua casa comigo, ao vivo ali, fazendo junto. E tinha pré-preparos que precisava de 4, 5 horas de preparação, que eu falava, esse daqui vocês têm que chegar na aula com isso pronto. Senão você não vai participar da aula. Né, Lucas? Quem aguenta assistir uma aula de 5 horas não tem jeito. Que a aula ali era o restaurante. Saiu o pedido, tem que mandar. E isso é muito legal. Eu lembro de uma outra coisa que você falava também, eu vou repetir isso aqui, que a pessoa que estuda gastronomia, o gastrólogo, o chefe, né? Ele não é um repetidor de receita, porque qualquer um repete, né? Replicador de receita. Eu falava muito isso. Eu falo muito isso. Muito. E é importante, viu? Porque eu guardei isso na minha cabeça, professor. E você ficar repetindo, eu acho que é importante porque a ideia de substituir, de acrescentar, de dar o seu toque, de ousar criativamente. É outra coisa que eu gosto de deixar muito livre, né? Então, assim, a gente vai ter o workshop. Eu falo assim, vamos fazer um fettuccine parisiense. A receita clássica é o quê? Receita clássica é o frango com presunto, com a ervilha. Mas eu falava, turma, se alguém quiser mudar algum ingrediente, se alguém quiser fazer a sua versão, se alguém quiser criar alguma coisa em cima, não tem que fazer o que eu tô fazendo na aula, não. O importante é a gente fazer um molho, que o molho é a técnica que eu quero que vocês aprendam, mas se você vai pôr bacon ali no meio, se você quer substituir ervilha por milho, se você quer pôr tudo isso junto, crie o seu, porque é aquilo. O aluno, ele aprende a base, ele aprende o clássico. E ele tem que entender aquilo,
Por que que o molho é importante ele fazer correto? Porque a partir do momento que ele entendeu a técnica, ele entendeu como que faz aquilo, se deu errado ele consegue consertar, se deu certo ele consegue modificar e melhorar, se ele quiser criar uma coisa nova, ele é capaz. Agora, se ele só replica a receita, aí você fala assim, tá, esse molho eu posso usar para outra coisa? A pessoa fica travada. Não sei, será que serve para outra coisa? Tô replicando a receita. Show. A pessoa não pensa, ela só... Exatamente, professora. E isso eu acho que é fantástico. Uma outra coisa, a gente tá falando do curso, já a gente entra em questões polêmicas aí também, Ai. Mas uma coisa que eu acho muito legal, né? Eu acho que e fala isso muito no curso, né? Coisas que antes de fazer eu não dava importância. Você falou do molho, os caldos, né? Eu entendo isso como a base do prato, né, professor? Muitas vezes. E você teve a chance de fazer esse molho parisiense e viu a diferença. Para quem não sabe aí, né? O molho parisiense, ele é um molho branco feito com fundo de água. Você não usa leite na receita. Você faz um molho branco de água. E você fala, mas isso não vai dar certo. Dá. Só que você faz o fundo, aromatiza ele com alho poró, cenoura, folha de louro, pimenta do reino. Depois você pega esse líquido aromatizado e transforma no molho branco, né? Faz a ligação, ó, tudo termo técnico, Tudo, gente. A ligação é para engrossar esse molho, porque você tem o caldo, que tá um líquido, e aí você tem que fazer com que ele fique no aspecto de molho. Então você vai entrar ali com alguma ligação, uma farinha, um amido de milho, uma gelatina, alguma coisa, algum ingrediente. Aí entra a física e química aí, ó. Isso, que tem também, viu, gente? Mas calma que não tem aqueles cálculos lá complicados, não. E você engrossa esse molho e depois você vai colocando outros ingredientes que aromatizam, que traz sabor, ainda acrescenta o frango, presunto, ervilha. Tem como isso ficar ruim? Não tem jeito. É a combinação dos deuses. E é legal isso também, já fechando essa rodada sobre o curso, né? Que a ideia é de gerar experiência por meio dessa variável sensorial, né? Eu acho que isso em todos os trabalhos, até nós precisamos desenvolver os pratos e enviar para a professora. Não os pratos, porque os pratos a gente come, né? Mas o nosso relatório lá, precisamos enviar foto, vídeo para ela. E também descrever a variável sensorial. E eu fiquei encantadíssimo ao longo do curso, essa ideia de como a experiência de um prato muda, talvez, até a percepção que nós temos de coisa. Eu lembro que eu fiz um prato, professora, que era carne de cordeiro moída, e esqueci o nome do prato, era um prato grego. E aí, iogurte, eu lembro direitinho, era berinjela, iogurte, carne de cordeiro, queijo de cabra, canela na carne, tinha mais coisa. Eu parei aí. Canela na carne. Vai dar certo? Não pode. Mas vou fazer. Tem um toque de loucura também, né, gente? Fiz. Gente do céu, que experiência única. Não tô dizendo pra você colocar aí a canela na carne, não, viu, gente? Mas não é qualquer carne. Não é qualquer carne. Não é qualquer também. receita. Era um prato da Grécia, mas ficou sensacional. Isso que você falou aí de misturar esses ingredientes é muito bacana, né? Porque às vezes você tem criança e a criança não quer comer a berinjela. Ela não quer comer a cenoura. E se você traz aí a berinjela dentro dessa receita com a carne ali, às vezes a criança come e ela nem percebe que ela tá comendo a berinjela, né? E tá gostando e tá aprendendo. E essa questão de sabor é muito engraçado, porque, por exemplo, eu não gosto de comer cenoura cozida. Eu acho sem graça, eu não gosto. Sério? Mas se transformar a cenoura em outras coisas, fazer uma torta salgada, polir a cenoura no meio, uma arroz grega com a cenoura ali no meio, ela tá cozida também. Mas como ela tá misturada ali, ela fica boa demais. Esse é curioso. Cada um tem
uma característica. Um gosto, né? Gosto, é. Então, às vezes você fala assim, fulano não gosta de jeito nenhum de tal ingrediente, mas você já tentou fazer de outras formas, que às vezes ele não gosta daquela forma que está sendo servida para ele. É verdade. É sensacional. O prato eu lembrei aqui, chama moussaka. Acho que é isso, a produção me ajudou a lembrar aqui. Passaram cola aí, Lu? Passaram uma cola sensacional. Adorei a tecnologia aqui. Então, fica a dica se você quiser conhecer, mas é claro, dê a sua pitadinha ali, né? Acho que se arrisca. Se arrisca. Dá para tentar trocar a carne de cordeiro. Ela tem um aspecto mais forte, né? Por uma outra carne, talvez uma baratinha, talvez uma de vaca, quem sabe? Nunca testei. Se você estiver disposto a testar, fica aí como até nos conte aí o resultado. Conta pra gente que daí eu vou repetir de novo. E, professora, tá surgindo diversas modalidades, né? Pelo mundo aí a gente vê uma série pelo mundo, até mesmo na nossa região, a gente vê uma série de pessoas ousando aí em áreas diferentes, porque eu percebo que as pessoas estão querendo comer melhor. E aí você tem gente criando o seu próprio blend de hambúrguer, gente produzindo a sua própria cerveja artesanal. Dando valor ao orgânico, né? Ao que é local. Isso. Esse é um ponto bacana, né? Essa ideia de ingrediente. Vamos começar por ela, depois nós vamos para o produtor. Primeiro a gente tem que entender que a indústria, ela é mais barata, né? Bem Com mais. certeza. Então, uma família que não tem tanto recurso, ela acaba indo, não tem como fugir do supermercado e indo para o industrial, indo para os congelados. É uma realidade que a gente tem. Mas em outra ponta, a gente tem pessoas que estão se preocupando, sim, cada vez mais com o que consome, com o que está levando para dentro de casa, tem pesquisado, a informação está aí na mão, né? Na palma da mão. Então, as pessoas vão procurar saber sobre glúten, sobre intolerância, sobre modo de preparo de tal ingrediente. E o conhecimento, você falou aí, às vezes a pessoa está fazendo a própria cerveja, e isso tem facilitado muito. A pessoa aí atrás, eu vejo essas máquinas de pão, o tanto que vendeu nos últimos tempos, essas máquinas de pão, que o povo está fazendo o próprio pão, que está fazendo a própria isca, né, que aí não tem que usar fermento, usa a isca ali natural para fazer o seu próprio pão. E iogurte também, maquininha de iogurte, a pessoa faz o próprio iogurte. Então isso daí tá assim cada vez mais forte, e pessoas buscando também ingredientes diferentes. Sim, e interagir com o produtor ali também da região, né? Da região, valorizando o local, e isso eu acho que é muito positivo, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio corpo da pessoa, o que você está comendo ali, sim, né? O fresco, às vezes o pessoal fala, eu tô precisando emagrecer e tal, o que eu faço? Não necessariamente uma dieta. Se você comer a comida natural, arroz, sim, feijão, macarrão, mas é algo que você vai e faz, é algo que você... Agora, nem todo mundo tem tempo para isso. Não. Né? E disposição para estar ali na cozinha fazendo, né? E o natural tá ficando muito caro, né? A gente tava comentando aqui antes da gravação do creme de leite. Você não encontra o creme de leite fresco mais. E quando encontra, o olho da cara. O olho da cara. Tem alguns ingredientes que esse é um medo que eu tenho. Igual, por exemplo, leite condensado. Você chega lá na prateleira, o leite condensado é integral. Você quase não acha disponibilidade de marcas, então você fica às vezes refém só de uma marca, que tá um preço absurdo, e aí você vê logo abaixo os semi-desnatados e abaixo ainda as misturas lácteas. Aí você fala, é tudo igual. Não é tudo igual. O leite condensado integral, ele é puro leite e açúcar, ponto. O semi-desnatado já tem soro ali dentro daquilo. A mistura láctea tem amido de milho, soro e muito pouco leite. E aí as pessoas, por questão de valor, a gente sim, entende, vão se acostumando a isso. Imagina a criança que está acostumando a comer isso. Ela vai acostumar com o ruim. Ela não vai saber o sabor do bom, isso, né?
O E fresquinho. daqui a alguns anos, será que a indústria talvez não pare de produzir esse leite condensado integral? Preocupante. Porque ela quer lucro. Sim, sim. O pessoal tá querendo só tá tendo tanta procura, assim. Eu tenho um problema muito grande com o tomate, né? O molho de tomate. Eu não consigo industrializar. E aí eu tenho que produzir o meu próprio molho de tomate. Até porque o industrializado, ele me faz um pouco mal, na verdade, também, viu, professor? Aí eu tenho que produzir. E assim, a diferença de sabor é um negócio discrepante. É de assustar. É uma diferença absurda. E o Brasil, ele infelizmente, ele facilita muito para a indústria em questão de conservante. Muito, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de viajar para fora, mas eu lembro a Fanta laranja lá na Itália, quando eu fui. Ela era clarinha. Ela não é laranja, ela é amarela. Porque o uso de corante não é permitido tanto quanto no Brasil. Então a indústria lá não pode fazer o que faz aqui. E a gente aqui é muito permissivo. Esse pão de sal que a gente come das padarias, ele tem fortalecimento de glúten, ele tem esses bolos. Gente, eu vou fazer um bolo de cenoura. Eu pego uma cenoura, eu pego uma xícara de farinha, eu pego uma xícara de açúcar, eu pego 2 ovos, me rende um bolo de cenoura. E robusto, né? Aí você pega a padaria, ela compra aquele pó imenso, que tá com emulsificante, tá com conservante, tá com... O emulsificante, ele rende, ele faz crescer. Muito, E taca lá só um ovo com uma água e me rende uns 10 bolos, sabe? O que a gente tá comendo? O que tem ali? Nada. Isso é preocupante. Realmente é. E é por isso, mais uma vez, que é bacana a gente entender para produzir o nosso próprio alimento, né? A professora está falando aqui, gente, eu vou contar para vocês, vou até perguntar para ela qual que ela achou a mais difícil, né? Para mim, a matéria mais difícil que eu tive na graduação foi panificação, professora. Foi ela que me deu, gente. Ela fazia cada pão maravilhoso, mas é tão difícil. Pra mim também, panificação é muito difícil. É uma arte. Se você não tiver a cozinha preparada, uma corrente de ar que entra na tua cozinha faz seu pão murchar. E é desse jeito. E a cãibra que dá no braço depois de fazer um pão. Se você solar muito o pão, fica duro. Se você solar pouco o pão, ele fica duro. Então, assim, é uma arte. E é sensacional. É sensacional. É a química e a física agindo no pão. Ó. Gente, é sensacional fazer o seu pão. Essa questão de temperatura também. Teve uma vez que uma aula, que eu fui fazer uma aula de Carolina. Fui ensinar a massa de Carolina para os alunos. Aí eu tinha um aluno que mora no Recife. O calor da cidade, a umidade da cidade dele, a gente teve que mexer na estrutura da massa. Ele teve que colocar menos ovo do que os outros colegas, porque senão a receita dele tá ficando muito mole. Olha como que o local onde você tá pode modificar uma receita. E deu certo? Deu certo. Então o ovo era o pulo do gato ali. Que ele tava pondo a quantidade que todos os colegas colocavam, mas o dele tava ficando muito líquido. Aí falou, professor, minha massa tá mole. E aí a gente foi vendo... E o pão também é desse jeito. O pão é terrível, gente. Em cidades muito frias, se você não tiver uma estufa, você não faz crescer o pão, não. Não vai. E é assim, por que eu tô falando que é difícil, né? É algo extremamente gratificante quando você vê o seu pão. O seu pão. Macio, cresceu, ficou dourado. Bonito, ficou dourado. Ele não fica igual ao da padaria, viu, gente? Isso eu vou falar na live. Essa é uma das minhas maiores indignações. Mas por quê? O forno da padaria, ele é um forno que vai expelir a água, aí é outra diferença. Mas o pão caseiro... Não só os equipamentos, né? É toda a estrutura ali em volta. Tá preparado. Então, em casa, ainda mais um pão de massa magra. Para quem não sabe, pão de massa magra é farinha, ovo, água e fermento. Nada mais. Nada mais. Esse pão, às vezes nem ovo vai na composição. Sim. Esse sal, né? Farinha, sal, água e fermento.
Esse pão, se você não tiver um forno bom, pra você conseguir fazer com que ele não fique duro, é complicado. Difícil. Olha, eu tiro meu chapéu pra quem consegue aí fazer, viu? Ótimo. Nós estamos ouvindo isso de uma chefe, viu, gente? Mas é muito legal, professora. Eu me diverti muito. Eu achei a mais difícil, o que não significa que eu não gosto. Tá? Só deixando claro. Eu vou falar para vocês na lata uma que eu não gosto. Adivinha eu não gosto, porque eu gosto de cerveja. Mas só. Ainda mais que adivinho, você só... você Só não experimentou vinho, né? Na aula. Não, na aula. Na aula Lá não. na aula você só tava aprendendo sobre uva, sobre modo de preparo, sobre... Que combina com cada que um. combina a harmonização. Vinho não é minha praia. Eu admiro demais, professora, quem bebe. E é uma cultura, né? Cultura. Tem gente que vive aquilo. Conheço um tanto de gente que participa até de clube do vinho. Tem um amigo que ele fez um curso de vinho, aí ele falou que depois desse curso ele aprendeu a cheirar os ingredientes. Isso é Porque legal. no vinho, você cheira muito o vinho. Sim. E você tenta acertar o que tem ali, né? Uhum. E antes de cheirar o vinho lá no curso, qualquer insumo, eles tinham que cheirar. Então tinha um potinho de pimenta do reino, eles cheiravam... O que é isso? Tenta acertar isso. E aí a pessoa ficava assim, gente, eu já senti cheiro disso. Aonde que eu senti o cheiro? Mas ela não associa a pimenta àquele cheiro. Uhum. Na hora que você começa a ficar consciente, você pega a pimenta e você cheira, você pega o limão e você cheira, você vai trabalhando o seu olfato e você melhora a sua técnica de cozinha, a sua habilidade. O que combina com o quê? Porque as pessoas acham que a gente sente sabor só no paladar. Não. O nariz da gente, se você tampar o nariz e comer alguma coisa, o sabor muda. Muda muito. Faça um teste aí. Se você tá com uma bala de menta e você tampa o nariz e põe ela na sua boca, você vai sentir o doce dela. Uhum. Porque é uma bala de menta, então tem açúcar ali. Agora, se você, antes de colocar na boca, você cheirar ela, você sente o frescor, a menta. É diferente. O olfato complementa. Por isso, quando a gente tá gripado, quando a gente tá doente, a gente sente o sabor da comida. É verdade. Sensacional. Faz parte ali. O nariz com a boca fazem parte do sabor. Exatamente. E, professora, como é que você vê? Agora eu vou pro polêmico. Como é que você vê essa mudança de comportamento de parte da população, né? Eu não deixo de comer carne e agora me torno vegano ou vegetariano, né? Como é que você vê isso para a alta gastronomia, né? Para a gastronomia como um todo? Eu vejo como uma grande tendência no mercado, cada vez mais forte, cada vez mais pessoas não querendo comer carne e indo para produtos ou vegetariano ou totalmente vegano, sem nada animal, né? Pão, manteiga, nada disso. E para quem quer trabalhar nessa área, uma grande oportunidade. Boa. Porque tá faltando muita gente especializada que realmente sabe fazer coisa boa nisso. Porque às vezes você vai num restaurante vegetariano e a comida ela é ruim. Você fala assim, gente, esses legumes aqui não tão sem graça, né? E a comida vegetariana bem feita, ela é muito saborosa, ela é muito gostosa. Eu já tive a oportunidade de comer um hambúrguer de beterraba. E o hambúrguer tava fantástico. Não tem sabor de carne, gente. Não vem me falar que era carne. Não é. Era hambúrguer de beterraba. Então eu tenho que me preparar psicologicamente. Muito gostoso. Mas o dia que eu quero comer carne, não vai ser um hambúrguer de beterraba que eu vou pedir, porque o sabor dele é diferente. Legal. Então a pessoa precisa se preparar, né? Vou comer um hambúrguer de beterraba, não é de carne, é de beterraba. É de beterraba. Esse negócio de falar que é igual, não é igual. Esses dias eu tava fazendo brigadeiro de banana na internet, falando, é igualzinho o brigadeiro normal. Vai lá, gente. Não é leite condensado. Banana é banana. É verdade, boa. Então, assim, você vai fazer um brigadeiro de banana que pode ser saboroso, ou até mais saboroso. Às vezes você fala assim, nossa, muito mais gostoso do que o tradicional. Mas não é igual, não substitui. Agora, se a pessoa, ela, por motivos pessoais, ela não quer mais consumir carne, ela tem essas opções que são gostosas e são saborosas.
E eu acho assim, pra mim, você tem que comer um pouquinho de tudo. A carne também é importante. Eu também acho. Criança, médicos recomendam que quando tá desenvolvendo, comer carne, precisa das proteínas para desenvolver. Então, assim, tirar de tudo, depois de adulto, se você quer seguir essa dieta, bacana, ótimo, perfeito. Questão ética, moral, tudo bem. Cada um sabe sua vida, escolhe, né, Lu? Isso aí. E tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E eu fico na carne, mas viu, gente? Eu também. Um filé mignon para mim. E filé mignon, pode até baixar um pouquinho a picanha, né? Gordurinha bem amarela. Franguinho na panela. É uma coxa bem suculenta. Agora nós estamos passando... Nós estamos ficando com fome agora. Você tá dando fome no povo aí, ó. E o problema é que a gente acaba o episódio e ninguém vai comer nada. Legal, professor. Esse boom aí, né, da profissão, você acha que se deve muito aos reality shows? Tem muita coisa pra gente falar sobre reality, mas vamos começar por isso. Não só os realities, a internet, né? A internet. YouTube aí. À disposição. Olha, uma vez comentaram. Canal de culinária no YouTube, tanto de curiosidade tem. Eu gosto de ver uns vídeos de receitas asiáticas. As sobremesas asiáticas, elas são lindas. Não tem fala. É só a menina fazendo as receitas. Aí você fica vendo aquela sobremesa, na hora que ela termina de fazer a torta, você fala assim, não, é tão bonito que você não quer comer, você fica com dó de comer. Então, assim, esses canais no YouTube, as redes sociais, os reality shows, tudo isso ajudou a trazer popularidade, né, pro tema. Exatamente. E, bom, comentando aqui, eu trabalho com marketing, né? Uma vez comentaram num post nosso, por que eu vou fazer gastronomia se tem YouTube aí, né? Tem uma diferença muito grande, né, professor? Eu vou deixar para você comentar um pouquinho sobre isso, mas eu te ajudo. A primeira é que, de novo, não é só repetir receita. Passo principal, né, professor? E tem uma série de técnicas que você não aprende no YouTube. Certo? Não. Ninguém te explica o que é uma ligação. Ninguém te explica como fazer um molho passo a passo ali, a técnica. Você vai ver tudo por alto. Você consegue aprender, você consegue... Repetir receita? Consegue. Esse pensamento que eu tento incluir na cabeça dos meus alunos que a gente brincou aqui, que eu fui falando, eu não quero que você seja replicador de receita, eu quero que você seja um líder. Ali na faculdade você está tentando formar empreendedores. Sim. Você está tentando formar chefes de cozinha. Agora, o YouTube, ele pega lá a receita, eu vou fazer um pavê aqui. Aí ele vai te dar a receita do pavê. Você vai fazer esse creme, você vai fazer essa geleia, você vai molhar a bolacha assim, e você monta. Só que tem gente que às vezes tem um dom de depois pegar essa geleia e falar assim, eu posso mudar isso aqui, eu posso transformar, eu posso usar essa geleia para outra coisa. Tem gente que vai ficar só naquilo. E a faculdade, ao meu ver, ela te abre para você não ficar só naquilo. Se você não tem esse dom, você vai aprender a adquirir essa habilidade. Exatamente. E com mais facilidade. E fora que o curso de gastronomia não é só a cozinha. As disciplinas específicas que a gente chama, né? De cozinha italiana, confeitaria, panificação. Tem as disciplinas de administração. Sim. Marketing. Empreendedorismo. Porque o profissional é completo, gente. Um chefe de cozinha, a última coisa que ele vai fazer dentro do restaurante é cozinhar. Ele vai gerenciar, ele vai mandar os cozinheiros, os auxiliares, do jeito que ele quer que faça. Mas ele mesmo, ele tá fazendo ficha técnica, ele tá vendo custo, ele tá conversando com o fornecedor, vendo produto. Negociando pagamento. Ele tá em outra vibe. E isso tudo você aprende do outro lado. Do outro lado, Tem essa importância e ela é fundamental, viu, gente? Então, se você pensa assim, reveja seus pensamentos. Muita coisa você não aprende no YouTube. E aí, professor,
veio muito dessa de reality, né? Diz que tinha muita coisa pra gente conversar. Nós tivemos um workshop uma vez sensacional sobre isso, mas como isso deturba um pouco a visão do chefe, da cozinha e do preparo. É aquilo, né? Se o Jacan mandar o chefe, um dos funcionários dele, ir para algum lugar, né? Se ele for mal educado, ele pode ser processado, né, gente? É assédio moral, né, assédio gente? moral. Então, ali é um circo. Eles querem que dê ibope, divertir as pessoas. E as pessoas em casa, elas querem ver o Jacan ser mal educado. Vergonha da profissão! Elas querem ver a Paola, né? Sentando Quer ver o chefe gritando ali com o candidato. E pro candidato isso também é bom, porque depois ele vira meme, depois é marketing pra ele é lembrado. Sim. Um candidato que não é xingado lá no programa, fez o quê no programa? Não fez, né, professora? Não fez. Né? Então ali é uma troca. Mas desligou as câmeras, eles vão falar com as pessoas igual gente. Normal. Né? Não faz sentido, né? Foi-se o tempo. Antigamente tinha, assim, uns chefes que eram mais grosseiros, que jogava a panela, que fazia o terror dentro da cozinha. Mas hoje em dia é um ambiente profissional. Tem hora que fala mais alto, tem hora... Porque na cozinha, se você é tímido, sinto muito, você vai perder a timidez dentro da cozinha. É impossível você continuar tímido, porque você vai ter que conversar, você vai ter que falar. É barulho, então você fala alto, você fala, fulano, você já fez tal coisa? Frita aí pra mim, não sei o quê. Chegou o pedido, solta aí, solta aquilo. É assim, realmente, numa cozinha, quando chega lá, 8 pedidos de uma vez, 10 pedidos, 15, 20 pedidos de uma vez, vai ser corrido, vai ser. Você tem que ser esperta, você não pode ficar não pode dormindo ali, não. De jeito nenhum. Senão o chefe vai virar, né, acorda. Mas do jeito que é no reality show, aquilo ali é circo. É circo. Eu concordo contigo que é circo, né? E é importante a gente não achar que a realidade é daquele jeito, porque não é. Acho que... Pensa bem, o teu funcionário faz um prato que você pediu para ele fazer alguma coisa diferente, testar, e aí chega lá todo empolgado para te mostrar, você fala assim... Que porcaria, joga isso fora, não vou comer isso não. Você tá credo. Bom? Não, ele vai... Ele taca quente o prato. Pode até ser uma porcaria, mas você como líder, e eu acho que isso até é ético de um líder... É o mínimo de É o mínimo, né? Se você é um bom líder, você vai fazer um feedback de forma que não humilhe o seu funcionário. Exatamente. De forma que você traga o melhor dele ali e fale, olha, isso daqui foi assim, assim, não deu certo por causa disso, você vai arrumar, você vai... né? Ele vai querer tirar algo de bom dali e sim, se tem problema, ele vai apontar, ele vai falar, mas... Não, joga essa porcaria fora, você não serve pra nada, sai daqui, né? Esquece, né? Mas uma coisa que Se faz, não é um bom líder. Não é um bom líder. Não é um bom líder. Mas uma coisa que é legal, eu sou encantado nisso, né? É o empratamento, né, professora? Ah, sim. Você gosta? Eu acho que eu como muito com os olhos. Eu acho que as pessoas comem muito com os olhos. Requer né? bastante criatividade em empratamento, né? Muita. Sair fora da... Contraste de cor. Agora, tem algumas dicas que te ajudam nessa parte, porque é complicado. Uma coisa que eu falo também é busca referência. A internet tá aí, você vai fazer um estrogonofe. Vamos sair da mesmice? Vai servir lá daquele jeito. Deixa eu ouvir na internet, buscar referência. Um jeito de empratar. De empratar diferente. E tem também algumas dicas. A primeira é a louça. A louça, ela é muito importante. Você tem que pensar na louça antes de montar se quer o seu prato. Porque, às vezes, uma louça muito colorida, cheia de desenho, pode ser que ela atrapalhe depois você destacar o ingrediente. Agora, se você tá fazendo uma receita, às vezes, muito simples, que o ingrediente precisa de um up, a louça, talvez, colorida, vai trazer esse elemento de elegância, né? Então, pratos brancos são muito bons. Pratos de cores neutras, né? Tá usando muito aí esses pratos rústicos, marrom, meio torto, uns pratos que... Diferente demais. Diferente demais. Que aí aquele marrom que aí destaca a cor do alimento, às vezes amarelo ali, né, em cima. Pra comida japonesa, por exemplo, que é arroz branco e o salmão rosa, uma louça preta, fica elegantíssimo. Fica lindo. Então, assim,
A louça, você saber escolher a louça certa para o prato certo. Outra dica também fantástica é a questão das cores aí que você estava falando, contraste. A gente tem a tabelinha de cor, uma cor que contrasta com a outra, você juntar, então, o azul com laranja são cores que contrastam. Na tabelinha lá você vê, sim, né? Sim. E se você tiver elementos laranjas na sua receita, uma louça azul, talvez dê um charme ali, um tchan. A questão também da limpeza. Então, você montou o prato, aí ficou uma digital. Imagina, gente, você chegar no restaurante e tem uma digital do chefe lá no seu prato, no cantinho. Vergonha da profissão. Então, limpa depois que fez, manda lá pra fora bonitinho. A questão também de os elementos que você coloca dentro desse prato. Tem que ser comestível. Pelo amor de Deus, não vai me colocar um palito de dente lá segurando uma carne, porque às vezes a pessoa não vê e morde aquele palito de dente. E zebrou. Tudo que você coloca na montagem do prato, o ideal é que ele possa comer aquilo. Mesmo que não seja bom, uma pimenta que mordi, mas ele pode comer. Tava lá, era opção sua. Né? Então tem essas dicas aí que a gente pode ficar atento, né? Atento a isso. A questão da porção também, o povo brinca muito em questão de restaurante contemporâneo, né? Olha que legal isso, gente. Vai, pessoa. Porque, eu fui no restaurante contemporâneo e saí passando fome. Eu vou nesse restaurante e servir só um negocinho pequenininho. É que o conceito do restaurante contemporâneo é você ter uma experiência com a comida. Sensorial, mexer com todos os sentidos e também você ter a experiência de ir naquele restaurante, ser atendido daquela forma, mexer na sua comida. E com isso, a gente não vê restaurante contemporâneo que serve pratos separados. Você não vai chegar e pedir a entrada, a sobremesa. Não, são menus degustativos. Então você paga por um menu fechado, que vai vir lá uns 8, 10 pratos, dependendo do restaurante, e tá contando uma história ali. Então, você vai ter uns 3 pratos de entrada, uns 4 pratos principais, umas 3 sobremesas. E você vai vendo toda uma história, a temática. A gente está aqui com o tema do mar. Então, os elementos apresentados ali vai fazer sentido com o mar. E aí você tem a entrada pequenininha, porque você ainda vai comer mais 8 pratos. Mas 10 pratos, não é pra você comer só aquela entrada e ir embora com fome. Todo mundo me pergunta isso. Eu vou nesse restaurante pra comer aquele negocinho pequenininho, acabou? E aí, não é Não, assim. Tem todo um menu e você sai de lá satisfeito. Bom, com 8 pratos você não saiu satisfeito, vamos conversar sobre isso. E o bacana é que é pra você trabalhar todos os sentidos. Então, tem prato que você vai comer com a mão, para você sentir o tato. Você vai, dependendo do prato, vai chegar um pãozinho lá que é para você partir ele, para você... você vai trabalhar com o olho, né? Com então, o chefe chega lá e finaliza na sua frente. Isso é legal. Flamba lá na sua frente, para você já criar aquela expectativa do prato. Nossa! Isso tudo faz parte do restaurante contemporâneo. E aí, os pratos contemporâneos, quais são as dicas para montar eles? São mais clean, né? Eles são mais limpos, eles não têm muita coisa, não tem tanta informação assim. Eles apresentam também porções pequenas, altura, você trabalhar com altura é muito bacana em prato contemporâneo. Então, assim, você tem que entender onde você está indo, para você não ter a sua expectativa frustrada. Né? Ponto principal. Sensacional, professora. Me diverti muito. Tenho certeza que a turma se divertiu demais. A gente conseguiria ficar conversando aqui por horas e horas. Da próxima que você vier, vamos conversar um pouco mais sobre receita, né? É difícil trazer essa mulher, mas eu vou trazer ela de novo, tá, gente? Promessa. Tem muito assunto ainda, ó. Falar de atendimento, de... atendimento. Quais são as coisas que você repara quando você vai num restaurante? O que é importante para você, Lucas? O layout, a aparência e, claro, a boa postura de quem vai me atender, o garçom ali, né? Pesquisas realizadas constataram que são 3 coisas que as pessoas observam. Primeira coisa é
o local, né? Já é o primeiro ali, o né? ponto, Então, o local onde você está. Se é bem decorado, se não é. Segundo, atendimento. E terceira, a comida. A qualidade do que você está comendo. Fundamental. Esqueci do principal. E isso. E aí, essa pesquisa apontou qual que é o mais importante dos três. O que você acha? O atendimento, sem sombra de dúvida. Se eu for mal atendido, tô foraça. Essa pesquisa deixou certo, claro isso, porque assim, se você vai num restaurante que é bonito, maravilhoso, e o atendimento maravilhoso, e a comida não é lá essas coisas, você volta. Você volta. Você volta. Foi um dia que a cozinha não tava bem. O lugar foi... Não, a comida, ela é gostosa, mas ela não é aquilo. Você fala, não, meu lugar é agradável, a pessoa me entendeu tão bem, vou voltar lá. Se você vai num lugar que não é tão bom assim, bonito, né? É um botequinho. Mas a comida é maravilhosa e o atendimento é maravilhoso, você volta. Senão, o que seria dos copos sujos aí, né? Nossa! Quem aí não gosta de um copo sujo, gente? Quem não gosta? Né? Comida boa, atendimento simpaticíssimo. Como não? Você volta. Agora, se o lugar é maravilhoso, a comida é maravilhosa e você é mal atendido, você volta? Nem com bom. E não indica pra ninguém. Não me querem ali, né? Não te querem. É isso. Então, às vezes, a gente vê aí a pessoa tão preocupada com a estética do lugar, com a comida, a qualidade do que está sendo servido, mas esquece, às vezes, de treinar a equipe funcionária. Fundamental. Show de bola. Professora, quero te agradecer demais por esse dia de prosa, mais uma vez. Espero que você tenha se divertido também. Foi bom demais. Esse momento... Nós estamos aqui, tá frio, mas tá quente, porque o estúdio está fechado. Eu tô aqui de blusinha. E de blusa. Mas eu espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti demais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Se precisar, a gente volta agradece demais aí. Espero que você, aluno, futuro aluno, ou quem não quer ser aluno também, tenha se divertido, tenha gostado. E escreve pra gente com dúvidas, comentando se gostou, não gostou. Isso é muito importante. Obrigado, meus amigos. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Ficou bom?